Olá, vamos começar nossa próxima aula de Cálculo Diferencial Integral 2. Aula 16. Derivadas direcionais e vetor gradiente. Vamos fazer uma pequena revisão sobre vetores. Vetores unitários. Um vetor V de comprimento 1 é chamado de um vetor unitário. Os vetores unitários padrão são o vetor I de coordenadas 1, 0, 0, o J de coordenadas 0, 1, 0 e o K de coordenadas 0, 0, 1. Qualquer vetor, V, que tem as coordenadas V1, V2, V3, pode ser escrito como uma combinação linear dos vetores unitários padrão, conforme segue. Então, escrever um vetor qualquer V1, V2, V3 é a mesma coisa que escrever um vetor unitário V1, 0, 0, mais o vetor unitário 0, 0, V2, 0, mais o vetor unitário 0, 0, V3. Unitário em termos, seria unitário se fosse o de coordenadas 1, 1 e 1. Aqui, como é V1, então vai ser uma constante multiplicando um vetor unitário. V1 multiplicando o vetor unitário de coordenada 1 na primeira coordenada. E V2 multiplicando um vetor unitário com coordenada 1 na segunda coordenada. E assim sucessivamente. Então, eu posso falar que o vetor, aqui, o que eu acabei de explicar está aqui, Então, seria o V1 vezes o vetor unitário, mais o V2 vezes o vetor unitário, mais o V3 vezes o vetor unitário. Que seria igual, então, a V1I mais V2J mais V3K. Chamamos o escalar ou o número V1 de componente I do vetor V. O escalar V2 é o componente J e o V3 o componente K. Na forma componente, o vetor P1 a P2, o vetor P1 de componentes x1, y1, z1 ao ponto P2 de componentes x2, y2, z2 é. Então, aqui. Então, nós temos que o ponto P de coordenadas x1, y, z1, que é o ponto, o vetor, aliás, e aqui o vetor P2 de componentes x2, y2, z2. Então, se eu quero encontrar o vetor de P1 a P2, o que eu faço? Basta eu subtrair, se eu quero de P1 a P2, basta eu subtrair o valor escalar que representa a componente do P2 do P1. Então, vai ser, no caso aqui, x2 menos x1, que multiplica I, y2 menos y1, que multiplica o j, e z2 menos z1, que multiplica o k. Sempre que o vetor for diferente de zero, não for nulo, o seu comprimento, que é dado por módulo de V, não é zero, e módulo de 1 sobre módulo de V vezes V é igual, a propriedade de multiplicação dos módulos, eu posso falar que isso aqui é igual a 1 sobre módulo de V vezes o módulo de V, que é igual a 1. Ou seja, V sobre o módulo de V é um vetor unitário na direção de V, chamado direção ou versor do vetor não nulo V. Então, o que significa V sobre o módulo de V? É o vetor unitário, ou também é o vetor unitário na direção de V, chamado direção. Exemplo, encontrando a direção de um vetor. Encontre um vetor unitário U na direção do vetor de P1, de componentes 1, 0 e 1, a P2, de componentes 3, 2 e 0. Como que a gente faz para encontrar esse vetor unitário, então? Então, nós vamos pegar primeiro, vamos calcular, vamos encontrar as componentes do vetor resultante de P1 a P2. Então, eu vou ter aqui, cadê as componentes, Então, eu vou pegar 3 menos 1, 2 menos 0 e 0 menos 1. 3 menos 1, 2, 2, 2 e menos 1. Vamos ver aqui. Então, ficou 3 menos 1, 2 menos 0 e 0 menos 1, 2, 2 e menos 1. Então, os componentes ficaram 2i mais 2j menos k. Agora, vamos encontrar o valor do módulo do vetor. O módulo de um vetor é dado por raiz quadrada da soma das suas componentes.
Então, nós temos aqui a primeira componente 2, 2 ao quadrado. A segunda componente 2, 2 ao quadrado. A terceira componente é menos 1 ao quadrado, que vai dar raiz quadrada de 9, que é igual a 3. Então, o módulo desse vetor é 3. Agora, o vetor unitário, né, na direção de P1 e P2, ele é dado pelo vetor, né, pelas componentes do vetor que nós acabamos de calcular aqui, dividido pelo seu módulo, que nós acabamos de calcular que o módulo é 3, então vai ser 2i sobre 3, mais 2j sobre 3, menos k sobre 3. Pronto, encontramos o vetor unitário na direção de P1 e P2.